Mais o tempo precioso, vou chamar, então, a Liz, doutora Liz Sobol, é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, já esteve aqui há uns 2 meses atrás, né? É psicóloga e doutora em Medicina Preventiva pela USP, se não me falha a memória. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Eu agradeço inicialmente o convite, a oportunidade de estar aqui. E quero parabenizar o professor Marcos, toda a sua equipe, pela iniciativa e a ousadia de fazer essas redes, né, esses espaços públicos de fala e de colaboração e de cooperação, porque é exatamente assim. Eu sei que dá muito trabalho fazer isso, né? Imagina os dias intensos que o Dr. Marcos não tem tido aí para manter as manhãs de inovação, o professor Marcos, né, as manhãs de inovação e também essa atividade. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e quero dizer que quero somar também contribuir a partir do que eu tenho trabalhado. Eu sou psicóloga de formação, eu sempre uso slides, hoje eu não vou usar. Então, não preciso nem olhar lá, porque é muito pouco tempo, senão eu não consigo ficar no tempo. Eu sou psicóloga de formação, com mestrado em administração pela Universidade Federal e o doutorado em medicina preventiva. Quem olha fala, nossa, que crise de identidade profissional. Um psicólogo que não sabia o que queria fazer da vida, fez administração e depois doutorado em medicina. Não, eu sabia muito bem. Eu queria tratar das questões de saúde e trabalho, das relações no trabalho e dos processos de saúde e doença relacionados ao trabalho. E eu entendia que só a psicologia não me dava esse aporte. Então, eu fiz essa trajetória profissional. Hoje eu sou professora na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Psicologia. O que eu vou trazer um pouquinho para vocês parte de alguns pressupostos para eu mostrar o que nós temos feito. A nossa atuação não é só via universidade. Eu sou 20 horas na Universidade Federal do Paraná. Não tenho um contrato de dedicação exclusiva como a maioria dos pesquisadores. Embora eu faça pesquisa, esteja também orientando mestrado e, né, tudo que os pesquisadores fazem, eu também decidi montar uma consultoria, uma empresa que favorecesse a intervenção na realidade. O nosso compromisso não é... A gente faz intervenções tanto... o nome dessa empresa é Consciência Consultoria e ela se mistura muito com a minha trajetória, a origem da empresa. Eu comecei a apresentar... Comecei a ser chamada, né, para apresentar os resultados do doutorado e algumas empresas precisavam de fazer contratos formais, e aí eu montei a consultoria, mas eu sou essencialmente pesquisadora, que tenho também uma atuação na realidade via atividades de consultoria, que é o que é possível hoje fazer no horário que eu tenho. E essa empresa, então, via pesquisa e intervenção, eu tenho hoje um grupo de pesquisa na Universidade Federal que também integra pessoas que têm trabalhado comigo nas intervenções. Então, é importante ressaltar que as intervenções que a gente desenvolve são fundamentadas em pesquisas e que essas intervenções também alimentam as nossas pesquisas. É indissociável para mim a pesquisa e a intervenção, elas estão juntas. Hoje eu conto com uma equipe de vários pesquisadores, maioria psicólogos com mestrado em administração. São 5 principais e eles me ajudam nessas intervenções e estão comigo, porque, é claro, senão a gente não consegue atender. Que tipo de intervenções a gente tem feito? Em empresas, em sindicatos e também junto a órgãos públicos. Ministério Público do Trabalho, esse é um projeto, né, também vinculado à pesquisa, à formulação de políticas. E quais são os pressupostos? Para entender, né, como é que a gente está avaliando as questões de saúde e trabalho. Eu acho que, até agora, eu sou a primeira psicóloga, se não estiver enganado. Você vê uma água para mim, por favor?
Eu sou a primeira psicóloga. E é curioso porque a discussão é centrada nas questões de saúde mental e trabalho. E foi muito interessante para mim ver os economistas, ver o pessoal da área financeira, de gestão, discutindo saúde mental. O pessoal da medicina, né, da saúde coletiva. Eu achei fantástico, adorei estar aqui. E eu quero trazer um olhar que não é da psicologia clínica, mas que passa por um olhar do sujeito para entender por que as pessoas estão adoecendo a saúde mental. Nós temos o sistema atual de produção e a maneira como a gestão está organizada hoje. Nós não podemos dizer que isso é só uma maneira de organizar a produção. O sistema capitalista de produção, neste modo de gestão flexível, né, que nós temos hoje, ele está estabelecendo um padrão de vida e de convívio social. E a lógica da superação, do curto prazo, do resultado, da competitividade, ela está permeando a constituição dos sujeitos. E está deixando esses sujeitos vulneráveis e, por isso, adoecendo da saúde mental. 2 motivos principais porque as pessoas porque os problemas de saúde mental estão aparecendo com tanta incidência nesse momento. Como já foi dito pela manhã, capital intelectual, capital humano, etc. A subjetividade é insumo, é recurso básico para a produção hoje. Negri, um sociólogo, ele fala que a alma precisa descer à produção nessa forma de gestão, senão não há trabalho. E como não há trabalho sem a mobilização da subjetividade, as práticas e as técnicas de gestão, elas estão voltadas a um controle da subjetividade do sujeito, mas não só um controle, um sequestro. De forma que os sujeitos, eu estou falando isso muito rápido, mas de forma que os sujeitos internalizam os projetos da organização, os valores da organização como se fossem deles. Por que esses sujeitos estão vulneráveis a serem sequestrados? Vou citar Freud. Freud nos fala que há 2 dimensões principais de constituição do sujeito. A dimensão do amor e a dimensão do trabalho. A dimensão do trabalho é toda essa identificação que se pode ter com a atividade, com colegas de trabalho, com a própria empresa, com projetos organizacionais, com a carreira. A dimensão do amor é tudo que não é trabalho. A família, projetos pessoais, as relações de amizade, de inserção na sociedade, ou seja, a construção do sujeito enquanto autor da sua própria vida. Os valores de referência, a sua história. O que nós temos percebido hoje? A dimensão do trabalho, a dimensão do amor está submissa à dimensão do trabalho. O que constitui o sujeito? Vamos pegar as primeiras relações familiares. Há mulheres decidindo por não ter filhos, porque não conseguem compatibilizar a carreira profissional com a função materna. Não consegue. Então, elas abrem mão de uma constituição de uma família nesse contexto, porque não é favorável a isso. Aquelas que decidem já começam a pagar altos preços para poder manter as mesmas condições de oportunidade na carreira por estarem grávidas e depois por terem um filho pequeno. O que acontece? Terceirização do afeto. Se coloca os filhos, que é muito importante essa relação até os 2 anos, o primeiro ano essencial, até os 2 anos, muito importante para a constituição da identidade da criança. Então, aquela referência, né, que os livros de psicologia nos diz que é essencial para a construção do sujeito, ela virou flexível. Então, eu tenho um bebê de 1 ano e meio e eu também fiz isso. A gente coloca eles no berçário, cada dia uma pessoa diferente que cuida, ou você corre o risco dele substituir você, mãe, por um outro, a avó, a babá. Então, é melhor colocar no berçário, porque pelo menos o lugar de mãe você ainda tem. Né? E aí, esse sujeito vai se acostumando a fazer vínculos cada dia com pessoas diferentes e a não sofrer porque você não está lá, né? Porque a mãe não está lá. Isso é muito bom para esse sistema no momento que nós estamos hoje. Porque as pessoas não devem se colar nada que traga rigidez. Os valores trazem rigidez.
A história traz rigidez. As relações, não, eu mantenho a relação a qualquer custo, traz rigidez e dificuldade de adaptação a esses projetos que a organização oferece. Essa criança entra na escola e lá as regras de superação, as regras de competitividade, de resultados estão colocadas desde o primeiro momento. As famílias, o Goulejat é um sociólogo francês, e ele tem um livro que é A Gestão como Doença Social. E ele fala como as famílias hoje estão empenhadas a tornar os seus filhos sujeitos empregáveis. Esse é o grande projeto da família. O que é uma família de sucesso? É aquela que, meu filho completou a faculdade, foi contratado numa grande empresa, consegue se sustentar, consegue manter um padrão de consumo e de inserção social. O consumo mediando todas as relações na vida, né? E a reprodução, as famílias investindo fortemente na reprodução da força de trabalho. Não que isso não seja importante, mas e as outras referências? A referência dos vínculos afetivos familiares, dos vínculos sociais, dos valores e princípios de vida. As pessoas não têm mais consciência do quais são os seus valores e princípios de vida. Elas só sabem que tem que ir além, que tem que ir além. E o pior, o projeto de vida se confunde com o projeto de trabalho, de carreira. Só que nunca se sabe aonde quer chegar. Não é assim, eu quero chegar àquele cargo com aquele salário. Não. Você só sabe que tem que dar mais. Bom, esse sujeito sem vínculos, sem referências fixas da dimensão do amor, sem referência das relações, sem referência dos princípios, sem referência na sua concepção de existência, se vem à deriva. O Sennett vai falar na Corrosão do Caráter. O sujeito está à deriva sem saber a que sentido se consagrar. Mas não tem. Não tem problema. Desculpa. Não tem problema. O trabalho... Só porque o tempo está... Eu falei sem respirar. Vamos tentar de novo. Não tem problema. Aparece o trabalho e essa sociedade centrada na produção e no consumo para dizer quem você é. Então, importa muito mais o que se tem do que se é, para saber onde é que se está nessa sociedade, né? E o consumo aí, a liberdade de consumo confundida como uma liberdade de vida. Você tem o direito de ser feliz. E, em nome do direito de ser feliz, centrado no individualismo, que também está no trabalho, nas avaliações individualizadas, na carreira individualizadas, nesse direito de ser feliz, vale a pena negociar tudo. Valores, princípios, relações, história e tudo que te identifica tem a ver com o trabalho. O trabalho organizador da rotina diária, que eu não vou poder explorar aqui, mas só sobra, né? O que sobra da vida além do trabalho? O que dá tempo de fazer? A especialização, o curso de línguas que vocês vão ver, é tudo para se manter no trabalho. Ou o tempo para levar o filho no inglês e no Kumon, porque isso mantém ele como um sujeito empregável. Então, a gente vai alimentando esse sistema. Como é que fica esse sujeito? No trabalho, ele não tem essa referência de dimensão do amor. E no trabalho? Cobrança, pressão, uma ideologia fortemente colocada de que ele tem que responder a tudo, porque senão ele é incompetente. E ele constrói essa identidade de uma maneira muito fluida, muito vulnerável. Qualquer julgamento negativo que ele recebe no trabalho mexe com essa identidade. E esse sujeito, com medo de ser excluído, com pressões de responder à altura de tudo isso, ele acaba entrando num estado de aceleração como defesa, de individualismo como defesa e de um envolvimento total, de uma sedução, de uma submissão voluntária, de uma servidão voluntária nessa relação com a organização, que o sequestra. Mais do que internalizar esses projetos e os valores organizacionais, ele defende esses valores e os solicita, porque acredita que aquele direito de ser feliz vai acontecer lá no trabalho. E investe nesse trabalho. O retorno simbólico não é proporcional do reconhecimento, que não é reconhecimento do resultado, é o reconhecimento dele enquanto sujeito que imprime uma marca pessoal no trabalho.
em buscar soluções daquele desafio que lhe é colocado, ele não tem esse reconhecimento. E, portanto, a sua identidade fica muito fragilizada, fica muito vulnerável e desenvolve todo esse quadro de adoecimento mental. Só poderia ter adoecimento mental nesse contexto. É o outro lado da moeda. O adoecimento mental aparece como o outro lado do capitalismo flexível nos moldes como a gente está organizado. Porque ele sucumbe à esfera do amor, a submete à esfera do trabalho, e no trabalho não há o retorno suficiente. Por isso, os suicídios relacionados ao trabalho, as descompensações, o assédio moral, o sujeito que se acha que é necessariamente tem que cumprir tudo aquilo, não consegue, se sente culpado, culpa, vem agressividade junto, né? O outro é só um instrumento para eu ser feliz. Então, isso acontece nas relações que se tornam descartáveis da esfera do amor e numa relação utilitária na esfera do trabalho. Eu uso do outro naquilo que me importa. Nesse contexto, como não adoecer? Concordo com o professor Laerte, pela psicodinâmica, que como que as pessoas não estão mais doentes? É por conta das estratégias defensivas. E, infelizmente, na minha opinião, esse quadro todo de adoecimento vai piorar. Porque o contexto, é óbvio que nesse contexto é assim. O que fazer? O que fazer parte de uma análise de que isso foi construído historicamente e não em um ano. E, portanto, a transformação disso também não vai levar um ano só. E parte por uma compreensão do controle ideológico que tem hoje na sociedade, que faz com que os sujeitos não percebam essa realidade. O que nós temos feito com isso? Nós temos feito, eu estou encerrando, nós temos feito intervenções em vários âmbitos que partem de uma instrumentalização tanto dos sujeitos quanto das organizações de compreensão desse processo e de construção de espaços viáveis para enfrentamento disso. Uma intervenção, só para vocês terem uma ideia, além das tradicionais, nós temos um trabalho que se chama gestão de relacionamentos, que pode ser aplicado em qualquer âmbito. E hoje, por exemplo, nós temos aplicação em 2 contextos. Uma empresa de 3 mil funcionários que teve um processo no Ministério Público do Trabalho por conta de assédio moral. Então, nós estamos intervindo nessa empresa com várias ações, por recomendação do Ministério Público do Trabalho. E nós conseguimos um espaço lá para fazer essa gestão de relacionamento. São 8 encontros de 2 horas, o primeiro encontro com 4 horas, onde se trabalham os fatores de sofrimento no trabalho e as estratégias de enfrentamento desse sofrimento, como uma forma de construir solidariedade, como uma forma de trazer conscientização e de estimular uma vida além do trabalho como suporte de enfrentamento às condições que se tem colocado hoje. Isso preventivamente. Eu adorei a pesquisa que trata já do Hugo, do grupo do Hugo, que vai fazer um estudo sobre as crianças. A gente precisa atuar nessa constituição das famílias, das relações, dos laços, e deixar algo mais para os nossos filhos que não só a condição de serem empregados, né? Perguntam que filhos estamos deixando, que mundo vamos deixar para os filhos. Eu quero saber que filhos nós vamos deixar para esse mundo. Filhos que vão reproduzir isso sem perceber, ou que são protagonistas da sua vida e da sua história e vão ter outros espaços de intervenção. E, infelizmente, eu não consegui abordar as intervenções, essencialmente, claro que não dá tempo, mas eu estou à disposição. Nós temos um livro sobre assédio moral, também de livre acesso, que pode ser passado, e qualquer tipo de intervenção precisa olhar a organização do trabalho. Reforço o que já vieram dizer. Tá? Muito obrigada, desculpa o tempo. Um desafio. Pressão no trabalho. Isso. Excelente, Liz, muito grato. Por favor, já tome um assento aqui na mesa, Liz. Já fica. Então, sem mais demoras, aproveitar aí esse grupo tão competente. Então, eu vou chamar aqui para compor a mesa os palestrantes anteriores, começando pela Cláudia Moreno, a Liz já está aqui, o Hugo, né? E eu chamo para coordenar a mesa, então, a doutora Renata Paparelli, que ela é psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e docente de Saúde Mental e Trabalho e coordenadora da Clínica do Trabalho na Psicologia
da PUC São Paulo, além de perita judicial. Por favor. Vou chamar também para compor a mesa o doutor Ivaldo Silva, que tem um trabalho em cooperação aí com o doutor Hugo, que é médico pela PUC, mestrado e doutorado pela Unifesp, pós-doutoramento por Yale University, e é professor do Departamento de Ginecologia da Unifesp, coordenando, atuando no COREM e MEPAREM. Né? Seja muito bem-vindo. Chamar também a doutora Márcia Espanhol, que também já esteve aqui numa Manhã da Inovação, que é psicóloga pela USP e atualmente é professora da PUC Campinas. Então, nós temos PUC São Paulo, PUC Campinas. Está vendo? Você está sentindo sozinha no mundo da psicologia, já está super bem acompanhada. E muito bem. E também chamar a doutora Vera Salerno, que eu tive o prazer de conhecer em Brasília, lá no encontro da Rede Nacional de Saúde do Trabalho. Tem cadeira aí? Tem, né? E ela é médica sanitarista, atua aqui no Centro de Saúde do Trabalhador de Campinas, o Sereste Campinas, e ela está, eu já falei, é médica sanitarista, né? E ela está aqui representando ela mesma, representando o Sereste Campinas e também representando o Ministério da Saúde, que hoje o pessoal da Divisão de Saúde do Trabalhador está fazendo o planejamento 2013. Então, eu passo a palavra para a doutora Renata Paparelli, que, então, só lembrando a todos aqui, cada um dos que não falaram ainda vão ter 5 minutos para falar, começando pela Renata. A partir daí, fica aberto para perguntas, intervenções, aí a critério dela. Até a hora que aí são 5 minutos. Eu peço... Socorro. A Márcia me fez rir sozinho, que ela mandou um e-mail e falou, meu Deus, todo esse pessoal falador, que tinha outros na mesa. Então, a Nancy tem uma tarefa dura aí de manter o pessoal dentro do tempo. Desconta, tá, Nancy? Tem que descontar do meu tempo, hein? Começa agora. Bom, boa tarde, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, né? Estou conhecendo o pessoal hoje, sou nova aqui também e estou achando muito interessantes as discussões. Eu vou falar em 5 minutos, alguma coisa que eu considero uma abertura mesmo, uma introdução a essa temática da relação entre saúde mental e trabalho, acompanhando coisas que a Liz já trouxe anteriormente, né? Bom, conforme já foi dito, né, os agravos da saúde mental relacionados ao trabalho, eles vêm tendo um aumento na sua prevalência ou na sua notificação também, e isso vem sendo estudado e discutido como guardando relação com os novos tempos, né? Aí a Liz fala da gestão flexível, e acho que aí a gente tem um grande problema, né? Porque a gestão flexível, ao invés de potencializar a saúde, ao que tudo indica, vem contribuindo para a construção de novos agravos da saúde mental. Então, transformações nos processos de trabalho e saúde mental, trabalho penoso, né, relacionado com a questão da organização do trabalho. Veja, se a gente fosse falar, né, de um aspecto importante para pensar em saúde mental e trabalho, se você vai numa empresa, né, acho que a grande questão é a possibilidade de o trabalhador, de a trabalhadora, respeitarem o seu próprio limite subjetivo no trabalho. Ah, que fácil. Não, não é fácil, né? Respeitar o próprio limite subjetivo é quase um privilégio no mundo do trabalho, porque existem inúmeros fatores que são fatores na direção contrária, né? Que o empregador quer que a gente não respeite o nosso limite subjetivo e vá muito além do que a gente pode. Por isso tem meta, por isso tem determinadas formas de avaliação, por isso tem determinadas formas de fazer a gestão do trabalho. É justamente para a gente ir além do que pode. Eles chamam isso de zona de conforto, então você tem que ir além, e além, e além. E quando a gente vai sistematicamente além do que pode, a gente
pode adoecer, né, no trabalho. Importante dizer que esse limite subjetivo, longe de ser alguma coisa estática, ele é um limite dinâmico. Então, não é eu tenho limite subjetivo 10, ela tem 11, ela tem 14, então ela aguenta mais. Não, hoje ela aguenta mais, amanhã eu aguento, porque limite subjetivo diz respeito à nossa capacidade de aguentar a demanda do trabalho num determinado momento. Então, o que é que faz com que a gente vá além do nosso limite subjetivo? As formas de avaliação e controle, a divisão do trabalho, a divisão do poder de mandar, de intervir sobre o próprio trabalho. E a gente poderia sintetizar isso, não é? Falando das possibilidades ou impossibilidades de ser sujeito do próprio trabalho. Enfim, quando a gente fala de saúde mental e trabalho, a gente está falando de assujeitamento e de ser sujeito. Assujeitamento no sentido de tornar alguém em algo, né? Tentar transformar alguém, um ser humano, em alguma coisa, um funcionamento, uma ação ou também uma competência, né? E acho importante, né, a gente pensar que se falou muito, né, dos adoecidos, ou se falou um tanto dos adoecidos, das pessoas com transtornos mentais. Eu gostaria de destacar uma dimensão também dessas pessoas. Eu entendo que essa legião de pessoas com transtornos relacionados ao trabalho, e a gente tem muita pesquisa falando de transtornos relacionados ao trabalho, inclusive por categoria profissional, muitas pesquisas. Quem tiver interesse, tem um manual publicado pelo Ministério da Saúde, chama Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho, disponível para baixar em download. Tem um capítulo só sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho, que são reconhecidos pela letra da lei. Então, tem informação sobre isso. Agora, eu acho que o adoecido, o louco, a pessoa em estado de sofrimento, de desgaste, ele deve ser o principal interlocutor, inclusive, para as ações de transformação na organização do trabalho, né? Ao contrário, o que normalmente acontece, essas pessoas virarem sucata, né? Mas acho que elas têm que ser ouvidas. E acho que uma forma de entender o adoecimento no trabalho é pensar numa espécie de adaptação deformante, né? A gente tem que se adaptar, a gente se adapta. Ainda mais quando a gente está no contexto de assujeitamento, então a gente se adapta. Mas a adaptação a algo adoecedor é uma adaptação deformante. A gente pode chamar essa adaptação deformante de desgaste mental. Então, eu quis falar de alguns conceitos muito gerais para abrir a discussão aí da mesa. Eu passo a palavra para o Ivaldo. Já sei que é 5 minutos, mas ela não mostrou ainda para mim. Então, ela está diminuindo o trauma. Não, agora ela acordou. Ela vai mostrar os 5 minutos. Obrigado pelo convite novamente. Como o Marco falou, eu sou ginecologista, mas uma coisa um pouco diferente. Eu trabalho com cérebro. Então, fui para fora, fiz meu doutorado em pós-doutoramento, trabalhando com cérebro. Tá, não sei porque todo controle neuronal é no cérebro. Não sei o que o pessoal acha diferente, mas eu tenho que pontuar isso, para vocês entenderem por que eu estou aqui. Corroborando com toda a conversa, eu acho realmente muito interessante. É importante a gente pensar realmente saúde mental no trabalho, que é uma coisa que uma incidência está aumentando muito, e a interferência é extremamente muito grande para a própria pessoa e para a família, mas não podemos tratar homens e mulheres de iguais, somos completamente diferentes. Não estou falando de direitos, são diferentes. Pensando no neurodesenvolvimento, você sabe que a mulher ela amadurece muito mais cedo que os homens. Então, a gente sabe disso, você vê as meninas e os meninos da mesma faixa etária são diferentes. Aquela brincadeira que a gente fala que as mulheres conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo é verdade, porque elas têm muito mais conexões que a gente, tem menos neurônios, mas conecta mais, então é muito mais eficiente. Vou fazer o quê? É a vida, tem que aceitar. Longevidade muito maior. Os dados Brasileiro 2010 mostram que a média é 73,5, mulher é 77, e lembrar que isso é a média geral, então é diminuída porque o norte e o nordeste é mais baixo, São Paulo é muito mais alto que isso, então sudeste e sul,
Então tem que pensar tudo isso. E lembrar que quando eu tenho uma doença mental de um trabalho de uma mulher, lembra que ela é mãe, então ela vai ter a dificuldade desse núcleo familiar, que é muito mais complexo com os filhos e com o marido. No nosso meio cultural, a mulher ainda é o centro da família, temos uma sociedade matriarcal. Então a mulher é que, não estou falando nem pensando em parte financeira, ainda o homem que detém mais um poder financeiro, mas quem controla a família é a mulher. Então, se eu tenho uma doença mental com o homem, eu entendo que tem uma diminuição da renda dessa família. Com a mulher, eu tenho uma diminuição da renda, mas toda a estrutura familiar dela é muito mais prejudicada. Então, tem que pensar nisso também. E outra coisa que é importante, a gente tem uma coisa cultural da culpa. A mulher nossa, a gente até brinca aquela coisa, 3 minutos. Eu estou falando rápido. A gente brinca daquela parte que é católico-judaica da culpa. Os psicólogos vão concordar comigo ou não, mas assim, a mãe é aquela coisa, se ela está trabalhando porque ela precisa trabalhar também para o seu próprio bem-estar e para a parte financeira, deixa os filhos em casa, ou com alguém, ou na escola, tem a culpa que ele está distante, tem a culpa se acontecer alguma coisa, então tudo de dar errado nesse filho ou na família, ela é a culpada. Não estou falando que ela mas tem essa sensação. Então, é um peso que a mulher carrega. A mulher, hoje em dia, para o Brasil, ela trabalha, é dona de casa, tem a função de mãe, é esposa e muito mais. Então, ela complementou. E não todas as famílias têm essa divisão perfeita, com o marido também ajudando. Então, a gente tem que sempre pontuar isso na nossa cultura. Obrigado. Colei rápido, menos de 5 minutos. Superou, né? Superou. Deixa eu respirar. Não é por falta de conexão. Não. É o estresse aqui. Gestão por estresse, Se for repetitivo. Coitada. Então, gente, eu passo a palavra agora à doutora Márcia Espanhol, que já foi apresentada, né? Então, vamos lá. Eu pensei em 2 temas pontuais para falar aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Mas uma são 2 lembretes, na verdade, né? Tem uma teoria psiquiátrica que foi moda um tempo atrás, eu nem sei se é ainda, que falava que o esquizofrênico ele adoece pela questão da dupla mensagem. Então, a pobre da mãe, que sempre é a mulher, né, fala assim, então ela fala, meu filho querido, eu te amo, eu te adoro e tal. E quando o menino, mamãe, eu também te adoro, vai abraçar a mãe enrijece e tem uma coisa de afastamento. Né? Isso predominou muito tempo, né, as pobres das mães sempre levando a culpa, e é uma coisa que a gente tende a ver sempre. O que eu tenho chamado muita atenção é que isso acontece também no mundo do trabalho. Não sei se essa teoria é válida ou não, enfim, nem estou discutindo isso, mas existe no mundo do trabalho hoje uma coisa que é muito adoecedora, que é um discurso que vai para um lado e uma prática que vai para outro. Né? Então, acho que tudo que a Liz falou, que a Renata falou, complementando um pouco isso, assim, o que quer dizer isso? Toda essa vivência dessa pressão enorme, dessa individualidade, da competitividade, etc. E tal, você tem que dar conta, você tem que dar o sangue, você tem que fazer ser muito mais do que um trabalhador, como um sujeito numa pesquisa minha falou, né? Assim, ele foi avaliado, a avaliação dele foi negativa porque ele tinha que ser muito mais do que só o que a função dele dizia, né? E assim, não se dá ao mesmo tempo que tem toda essa cobrança, tem um discurso de que agora somos todos colaboradores, né? E é um discurso que vai muito além das empresas, que é para nós, né? Assim, vai estar no serviço público, está em todos os lugares, né? De que somos todos uma família, né? Então, a família, aquela ideia de família também fantasiosa, né? Que a família é sempre maravilhosa e tal, papai e mamãe, todos os amiguinhos, né? E somos uma grande família, a família que é a sua segunda casa, estamos todos aqui, temos todos os mesmos objetivos, as mesmas ideias, né? Só que, na verdade, eu vou tirar teu sangue. Né? A mensagem é essa, né? Você vai ter que dar seu sangue aqui e vai ter que fazer tudo, né? Vender sua alma, né? Porque você não é só a sua força física, não é mais a força de trabalho, a ideia de força de trabalho e força física já está muito além, né? O que a Alice falou, né? Do sequestro da subjetividade. Então, é uma questão que tá bastante além só da força de trabalho, da força física. Né? Então, o trabalhador ele é sugado ao máximo, né? Tudo que ele puder dar para a empresa em termos de subjetividade, de força física, de todas as coisas, porque não se tirou a força física também, né? Ou da habilidade, enfim, todas essas questões estão lá.
só que com um discurso que você participa, você faz parte da família empresa, somos todos uma equipe, né? E da missão da empresa, temos todos a mesma missão, compartilhada, como um caleidoscópio, como fala o Peter Senge, que é um cara famoso aí que vive dando palestra, ganha milhões dando palestra mundo afora e vendendo livro, né? Então, são essas coisas que a gente tem que estar tomando cuidado, porque as pessoas que lidam com a questão do trabalho entram muito nesse discurso, né? E assumem esse discurso como sendo uma coisa legítima, uma coisa interessante. Aquela empresa ela oferece participação para o trabalhador, olha como é legal, né? Ela faz lá uns momentos lá de uma atividade e tal, sei lá o quê, tem um clube super legal, coisas desse tipo, né? E esquece o que é o trabalho, o que aquela pessoa está vivenciando lá. Bom, eu acho que eu devo ter já com meus 2 minutos, mas assim, nesses 2 minutos, o outro recadinho que eu queria dar. Que a gente tem uma tradição também na saúde mental, na área de saúde, de uma forma geral, né? Especialmente a psicologia, já que temos 3 aqui na mesa, que compartilhamos um outro olhar, né? A psicologia tem uma tradição de individualizar os problemas de saúde mental. Então, a gente vê os problemas de saúde mental como sendo da pessoa. Então, eu brinco lá na PUC com os alunos que ainda fazem, eu não dou supervisão na área clínica, mas eu pergunto o que eles perguntam lá na anamnese de um paciente. Você pergunta tudo. Se ele foi gestado, se a gestação dele foi desejada, se ele... como é que foi, até quanto tempo ele amamentou, o pai e a mãe, sei lá o quê. Você pergunta tudo, descarafuncha da vida dele, da infância, etc. E tal. E aí, trabalho. O que está escrito lá na anamnese sobre trabalho? Tem uma linha, ocupação. E ponto. Né? E aí fica lá. Eu sou ajudante geral, eu sou metalúrgico, e ponto. Não se vê isso. No entanto, o trabalho faz parte da vida adulta, né? Pelo menos quem tem a sorte de trabalhar só 8 horas por dia, né, tem 1/3 da sua vida adulta dedicada ao trabalho. E é um absurdo como a gente não leva em conta isso, né? Então, se individualiza, é sempre a questão. É a questão genética, é a questão da família, todas as questões, quando a gente pensa na saúde mental, mas não no contexto que a pessoa está inserida, nas relações que ela está e nas relações de exploração a que ela está submetida no cotidiano dela de trabalho, né? E que é cada vez mais tenebroso, como disse a Liz, né? Acho que não vou repetir isso, mas uma tendência, uma cultura, enfim, todos os nomes que a gente possa dar, né? ao que caracteriza hoje o mundo do trabalho, né? Sob o capitalismo de uma forma geral e particularmente no capitalismo contemporâneo, né? Que se busca muito mais a subjetividade do trabalhador, mais além da questão da força física. Então, esse é um recado, a questão do discurso e da prática, para sintetizar, e a outra, como a gente olha, né? Quando a gente pensa em saúde mental, o que a gente pensa? A gente pensa no indivíduo e pensa na relação familiar, mas não pensa no trabalho. E ele é fundamental, e a gente tem visto isso hoje. Não é à toa que as pessoas estão descendo muito mais, com muito mais questões, né? Os suicídios, enfim, com tudo como falou a Alice também. Então, acho que é isso. Obrigada. Passo a palavra agora à doutora Vera Salerno. Então, obrigada pelo convite. E para não perder muito tempo, eu fiquei pensando em pegar algumas coisas que foram ditas agora, depois do almoço. Falar para vocês, discutir, para estimular o debate, sobre o assédio moral sendo usado como forma de organização do trabalho. Quer dizer, pegando essa questão do coletivo, tirando do individual, e as empresas organizadas para aproveitar essa utilitariedade do trabalhador. O trabalhador entra na empresa, se sujeita a determinadas condições de trabalho sem perceber, veste a camisa da empresa e dá o que pode. Quando ele não consegue mais dar o que deveria dar para produzir e render o que a empresa espera dele, ele é jogado para o canto. Ele sente muito por isso, porque ele não percebeu que ele se submeteu a uma situação, mas ele percebe que ele está sendo colocado de lado. Isso provoca um sofrimento muito grande. E eu pensei em trazer aqui para o debate a experiência que a gente tem tido com homens metalúrgicos, 30 anos, 35 anos. Quando eles chegam para consultar, quando eu vejo que é de algumas empresas, eu já pego o lencinho, abro alguma coisa no computador, porque eles vão chorar durante 10 minutos antes de começar a contar a queixa principal. Tal é a quantidade de sofrimento que eles têm. Então, é por conta que a gente entende, por isso que foi apresentado aqui, né? E aí eu pensei em conversar com vocês. Antes falei isso, como que a empresa faz para controlar, a partir de determinado momento,
para explorar essa utilitariedade do trabalhador. O que a gente tem visto hoje em dia não é mais o chefe cobrando, são os colegas, né? Então fazem uma coisa que eles chamam de célula de produção, que de verdade não é célula coisa nenhuma, mas daquela célula vai ter que sair um material que vai alimentar a linha de montagem. Portanto, se a célula for lerda, a linha de montagem não vai produzir o esperado. Se tiver numa célula de 5, 6 trabalhadores, um lerdo, que não está dando conta de fazer, ele vai prejudicar os colegas da célula e a linha. Quem é que vai chamar a atenção dele? Não é o chefe, são os colegas. E isso humilha e faz um trabalhador que gosta do que faz ele se sentir muito mal. Então, quando eles chegam lá no Sereste, a primeira coisa que a gente conta para eles é que eles não são colaboradores. Eles são assalariados, que é muito legal. Eles estão trabalhando, estão ganhando dinheiro em troca do trabalho, e eles têm que dar para a empresa trabalho, não tem que dar alma, não tem que dar sentimento, é o trabalho. Não são colaboradores, né? Isso traz um alívio. A outra coisa que a gente faz é colocar essas pessoas num grupo com trabalhadores parecidos com eles, porque, a partir disso, eles veem que não é eles que são incompetentes, é a forma como a empresa está organizando o trabalho que leva a esse sofrimento. Eles ouvem um relato, outro relato, muito semelhante ao deles. E isso causa um alívio e tira uma carga deles muito grande. A terceira coisa que a gente faz é discutir junto com eles, que a gente não domina isso. Eles é que nos contam, mas eles nos contam e a gente devolve para eles o conhecimento que eles têm do trabalho, como que essa exploração acontece, como que eles se sujeitaram a isso, e a hora que eles vão entendendo, o sofrimento continua, né? Boa parte dos nossos pacientes chegou nisso porque adquiriram Lerdort, lesão por esforços repetitivos, e não estavam conseguindo trabalhar como devia. E aí são jogados fora. E aí eles conseguem estabilidade, de repente, ou pelo INSS, ou por acordo de sindicato, mas é pior, é muito pior, porque eles gostam de trabalhar e não conseguem. Então, à medida que a gente vai contando para eles todas essas situações, eles vão, de certa forma, se reenergizando, pegando de volta tudo que perderam no ambiente de trabalho e vão conseguindo se reorganizar em relação à família, em relação à sociedade, porque, como eles se sentem muito humilhados, eles se afastam, eles se retraem, eles saem do grupo de amigos, eles se afastam da mulher, só se relacionam com os filhos na base da briga e da cobrança. E, no ambiente de trabalho, como eu disse, eles são... o relato mais comum é que o chefe fala: fica aí, faz o que você puder. Como você está doente, eu não vou te dar nada para fazer, faz o que você quiser. E o cara fala: bom, mas eu estou aqui para trabalhar, o que é para eu fazer? Eu não estou produzindo. Ou coloca nessas células onde eles são cobrados pelos colegas. Então, nesses grupos, a gente discute com o trabalhador. E eles nos contam isso e a gente fala para eles: está vendo? Isso que vocês contaram é o que acontece mesmo, o que está aparecendo no mundo todo, né? A gente tenta aumentar o protagonismo do trabalhador. A gente tenta devolver para eles os instrumentos que eles sempre tiveram, mas que perderam, para se defender, para se organizar e para poder salvar os outros, né? Porque esses, de certa forma, estão perdidos. Mas tem gente lá no lugar deles, mais jovem, e que ficará perdido daqui a 10 anos. Então, isso é uma bandeira que eles acatam. A gente fala: para o senhor está bom, a gente quer melhorar só mais um pouquinho, mas tem o seu colega novo que o senhor pode, de certa forma, ajudar a salvar. E, a partir disso, a gente tenta estimular um resgate dessa o quê? Dessa dignidade, na verdade, acho que a palavra é essa, dessa dignidade no trabalho que eles perderam. Acho que o resto a gente deixa para o debate. Mais uma vez, muito obrigada. Conforme foi explicado, a pessoa se apresentar, usar o microfone, porque está sendo filmado, ficar em pé para o registro. Sem esquecer da questão do tempo aqui com ela. Ó. 3 minutículos. Ah, de resposta. A pergunta. Ninguém vai pegar o microfone e ficar deles falando. Você tem 3 minutos? Já passou 20 segundos. Bom, meu nome é Fabiana Caetano, eu sou terapeuta ocupacional, sou professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e queria primeiro agradecer o convite da Nancy e do Rodrigo para estar aqui,
Obrigada. E dizer que eu estou encantada com o debate, com as discussões, parabenizar toda a equipe. Vou, resumidamente, falar de alguns resultados que eu encontrei no meu doutorado, que eu acho que se encaixam super legal nessa discussão da mesa e no que a gente vem falando durante o dia todo. Eu usei como Hugo, trabalhei em modelagem de equações estruturais, a gente conversou um pouquinho na hora do almoço correndo, e analisando, testando 3 modelos, e pensando em uma única de todas as variáveis que eu investiguei, que é de participação social, eu pude identificar 4 principais fatores que influenciam na participação social dos nossos trabalhadores. Entendendo participação social como participação no trabalho, em atividades de lazer, no relacionamento familiar, em atividades educativas, instrutivas. Um desses fatores foi o suporte de serviços e ofertas de assistência para esses trabalhadores. O outro era o de fatores ambientais, como Silvia apresentou naquele modelo da Organização Mundial, principalmente fatores ambientais, físicos e psicossociais do trabalho. Um outro fator foi o suporte social, uma rede de suporte social estruturada, auxiliando a participação social desses trabalhadores. E, por fim, o fato dos trabalhadores se manterem nas suas atividades de trabalho. Eles conseguirem ficar menos tempo afastados do trabalho, ou então conseguirem cuidar de si, cuidar desse processo todo de adoecimento, mas se mantendo, fazendo e desenvolvendo alguma atividade de trabalho, atividade laboral. Isso foi super importante para que eles conseguissem ter uma participação social aumentada e ter menos restrições. E aí o que eu queria jogar para a mesa é como que a gente pensa uma organização do trabalho que minimize os efeitos do adoecimento e de todos esses fatores que a gente está vendo aqui, discutindo durante o dia, e como que a gente pensa um trabalho para manter e buscar inserir esse trabalhador já adoecido. Será que a gente faz um pacotinho? Quem quiser responder, fica à vontade. Eu estou pensando em várias pessoas poderem fazer suas questões e a gente responder em bloco. O que vocês acham? Fica mais... Agora é a vez das várias pessoas fazerem as questões. Olá. Bom, eu já me apresentei porque eu fiz uma palestra de manhã, mas eu sou o professor Johan, da Unicamp. Eu queria parabenizar a professora pela pergunta, porque ela está muito na linha do que eu queria desenvolver. Estava tentando formular alguma coisa, ela já me ajudou com o caminho todo para a minha pergunta. Então, acho que vai ser bom coadunar essas perguntas numa única resposta, porque eu acho que está tudo na mesma linha. Quais são as soluções? A gente tem aqui, a mesa apresentou os problemas, né? Do trabalhador. Quais são as soluções hoje que a gente pode buscar? Quais são os caminhos? Porque, como professor de finanças, eu penso sempre no bottom line. Eu quero saber o valor do resultado da atividade. Como a gente consegue pegar, por exemplo, um trabalhador que está numa situação onde ele foi exposto, ele, inclusive, vai ter que ter um resgate, talvez até social, um contexto, e a gente muda essa atitude. E eu queria que a gente refletisse também, eu acho que esbarrou, inclusive, num contexto que o professor, desculpe, eu não gravei, da Fundacentro, meu colega aqui, o Mauro, colocou muito bem de manhã sobre... ele resvalou no assunto, na verdade, do colonialismo nosso, né? Muito bem, inclusive. Será que a gente não está fazendo um discurso de colonizado na medida em que a gente fala da gente ou do trabalhador como se ele não fosse nós? Nós somos os trabalhadores, nós não estamos queimados na nossa atividade e a gente quer desenvolver mais e a gente concordou explicitamente com a nossa atividade como pesquisadores, por exemplo, no meu caso, ou afim. Cada um de nós está participando de um jeito ou de outro na sociedade, no ambiente de trabalho. Como fazer com que a gente tire o máximo desse contexto, tanto para os indivíduos quanto para a organização? Quer dizer, como é que a gente constrói essa ponte? Que eu acho que é a pergunta da colega também. Acho que a gente podia responder
essas duas, né, que dialogam uma com a outra, depois abre para mais questões. Quem vem lá? Vou fazer uma proposta que, no máximo, 2 pessoas da mesa respondam para dar oportunidades de mais questões, tá bom? E dentro daquela concisão necessária. Posso falar? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Tá ligada, não? Tá. Eu vou pedir licença para meus colegas da mesa, porque eu vou, infelizmente, só vou poder ficar para essa pergunta. Então, vou pedir para responder uma, que eu tenho uma outra apresentação às 5h15 em São Paulo, e como vou me perder de novo para chegar lá, então eu tenho que sair um pouquinho antes daqui. Então, peço desculpas. Eu queria comentar, resgatando um pouco, concordo com você, eu também estou encantada com o pouco que eu pude ver. Eu acho que essa discussão está sendo super proveitosa, estou achando fantástico discutir com vários especialistas de áreas diferentes, questões que permeiam o trabalho, que não é uma única questão, é constituído de várias. E eu acho que isso é importante quando a gente pensa na questão de como minimizar o impacto, quais são as soluções. E eu acho que, pelo menos na área que eu atuo, o que a gente enxerga, o que a gente observou ao longo de vários anos de estudo, é que não há uma solução única, não há como minimizar o impacto de uma vez. Os problemas são diferentes, as situações de trabalho são diferentes. Eu desconheço uma receita de bolo que possa ser aplicada para cada situação. E justamente por isso é que é importante se pensar nisso, quer dizer, a solução única é ter em mente de que deve-se pensar na saúde dos trabalhadores, na saúde mental e na saúde física o tempo todo, e sempre contar com a participação dos trabalhadores. Isso é fundamental. A única solução única é contar com isso. E eu queria, só resgatando um pouco da resposta da fala da Liz, que eu achei muito interessante ela falar em felicidade, né? Essa questão de que você, o quanto você é feliz no trabalho. Eu acho que a gente tem que ser feliz no trabalho também. O trabalho, como foi colocado aqui, ele ocupa a maior parte da nossa vida. Então, claro que a gente tem que reestruturar a nossa organização pessoal, como ele lembrou, somos trabalhadores. A nossa relação com o trabalho ela tem que ser pensada também. Mas é importante a gente conseguir, para nós e para os trabalhadores em geral, encontrar felicidade no trabalho. Eu acho isso fundamental. E eu acredito que levar a discussão para os ambientes de trabalho é o primeiro passo para que se consiga atingir essa felicidade. É isso, obrigada. Vou passar para a colega aqui, que acho que a Vera quer falar. Estamos fazendo um acerto aqui entre nós. Não, eu trago uma questão, eu sou mais radical em relação a essas questões, a resposta a essas perguntas, né? Porque eu acho que a gente fica sempre pensando que a gente tem que dar a solução para o outro. Então, quando você falou, nós somos nós e falamos deles, né? Eu acho que isso é mesmo. Eu fiz minha última pesquisa era sobre o trabalho do professor universitário e pesquisador, né? Que era justamente sobre também as questões envolvidas no nosso trabalho, que também, como eu disse, essa lógica não está só na fábrica, está em todos os pontos, e nós somos uma vítima boa para isso, né? Mas, com certeza, são diferenciados, cada lugar é diferenciado. E eu acho que uma questão que é a principal é que assim não tem a gente assim para quem a gente vai pedir para pensar essa solução, é para a empresa, é para o empregador, né? O mesmo que quer a alma do trabalhador, que quer tudo lá, então assim não vai ter. Isso é uma ilusão, né? Então hoje a gente está querendo pensar isso enquanto sociedade, né? Enquanto sociedade, enquanto numa forma mais ampla de pessoas que estejam nos órgãos públicos, que estejam mais vinculados, pessoas, cidadãos que somos, né? E de pensar a organização dos trabalhadores, só para a organização coletiva, porque, na verdade, existe um conflito, que eu acho que assim, eu não sou marxista clássica, mas eu acho que não pensar que existe um conflito entre capital e trabalho, um conflito de interesses, em que um lado quer mais trabalho por menos custo e o outro quer ganhar mais e trabalhar menos, né? Basicamente isso, assim, de uma coisa bem simplista, não é tão simples assim, mas
existe um conflito ali, vai estar sempre sendo colocado. Então, que tem que se fortalecer. Nesses dois polos, o polo do trabalhador está muito enfraquecido. Né? Se ele não estiver mais fortalecido, ele não vai conseguir nunca isso. A gente vai conseguir sempre minimizar coisas, como você falou. Né? Pode pensar em coisas para minimizar. Mas, para mudar, de fato, essas situações, eu acho que precisa de muito mais. Precisa favorecer a organização coletiva dos trabalhadores, a gente precisa retomar isso, o que a Vera tinha falado, do protagonismo do trabalhador. Né? Que o trabalhador já tivemos momentos históricos onde eles tinham uma organização e uma força muito maior, né? Os trabalhadores de uma forma geral. E eu acho que isso precisa ser recuperado e ampliado. Né? Então, acho que era essa questão que eu queria apontar, porque senão fica uma coisa, como nós aqui, especialistas, podemos pensar numa solução para os outros. Né? Acho que é uma coisa que é muita pretensão, eu acho. A gente tem que pensar em como está trazendo quem está sofrendo, como é que está. Isso e nos vários âmbitos, além dentro do local do trabalho. Meu nome é Agnes, eu trabalho numa empresa chamada IMA, que tem vínculo com a Prefeitura de Campinas. E eu atuo também como docente na Faculdade de Psicologia, porque eu sou psicóloga de formação. Então, o que eu quero trazer para a discussão aqui enquanto psicólogos inseridos em organizações, o quanto é difícil você atuar em sala de trabalho. Então, quando você coloca de consultoria, parece que aquele que vem de fora, Bleger diz isso, né? Quem vem de fora parece que é mais aceito e tem essa questão de ser aceita a sua intervenção. O Sereste também, né? O trabalhador procura o Sereste. Psicólogos clínicos, o trabalhador procura quando ele está doente. Agora, e o que fazer com aqueles, com a grande massa, né? Que a grande massa está na organização? Esses trabalhadores que não estão necessariamente adoecidos, o que é possível fazer? Então, eu percebo que a organização se interessa muito mais pela psicologia utilitária, claro, né? Psicólogo que entende de teste psicológico, sabe fazer laudo, que tem olhar clínico para seleção, que faz treinamento comportamental, e as outras questões, né? E o espaço saúde e trabalho, onde fica? Né? Parece que isso não interessa muito. Com certeza. Posso comentar? Olha. Também tem direitos. Também tenho direitos, né? Veja, eu acho que você traz uma questão crucial, né? Inclusive, o psicólogo organizacional ele fica num lugar muito difícil, né? Porque ele fica entre a cruz e a caldeirinha, às vezes entre a caldeirinha e a caldeirinha, né? A caldeirinha e o caldeirão, porque ele de um lado é contratado pela empresa para responder a seus interesses e necessidades, e de outro ele pode ter um outro olhar, mas de difícil implementação, né, de ações e tudo mais. Eu penso, né, e aí na graduação, inserida nesse contexto, formando alunos, alguns dos quais vão trabalhar em organizações também, eu digo para eles assim que eu entendo que há limites e possibilidades de atuação em determinadas áreas, em determinados contextos. E eu entendo que, no contexto da organização, contratado pela organização, a possibilidade de promover saúde ela é muito mais limitada do que possível. Agora, eu acho que uma coisa que a gente deveria fazer como categoria, psicólogos e psicólogas, deveria se organizar mais coletivamente, já que a gente está falando disso, para que o psicólogo organizacional tenha mais força para fazer valer, inclusive, muitas vezes, o próprio código de ética da psicologia. Né? Não é à toa que, e aí não estou falando de ninguém específico, né? Estou falando da categoria profissional, não é à toa que o maior número de processos que o nosso Conselho de Classe, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia encontram é justamente psicólogos organizacionais, né, que ficam aí mediando um conflito difícil, né, de ser resolvido ali naquele tipo de ação. Então, meu comentário, na verdade, né, eu acho que é muito mais no sentido de achar realmente um espaço bem restrito para isso. Pode perguntar mais uma? Deixa eu só... Posso? Bom, faz a pergunta, daí responde. Ok. Um minutinho, 30 segundos. Eu fiquei pensando aqui, eu trabalhei 10 anos também, eu sou Edmundo da Unicamp, 10 anos na área têxtil, né? E desempenhei várias funções, desde varredor até supervisor técnico. Então, do ponto de vista do gestor, né? Se eu fosse hoje o gerente lá,
aquela minha fábrica. Eu tenho duas perguntas assim que me ajudariam talvez a melhorar a relação então, né, do indivíduo com o trabalho. Uma delas é comparativa, né? Não sei se a minha pergunta é pertinente, aí vocês me respondem. A situação hoje está muito pior do que era em 1900, em plena Revolução Industrial, as condições de trabalho naquela planta e na planta têxtil que eu trabalhei hoje por 10 anos. E a segunda será que não falta muito mais pesquisa no sentido de eu poder saber quais são os fatores que influenciam na pessoa do chão de fábrica, no gerente, no CEO, no pessoal administrativo? Será que são todos os mesmos gatilhos, são os mesmos tipos de fatores que vão piorar a saúde mental, psicológica desse trabalhador? Porque aí eu, como gestor, poderia ter a pesquisa mais direcionada e saber que pacotes de coisas eu poderia elaborar para dar a cura certa, né? Sei lá, minimizar. Eram essas duas questões. Posso começar? Bom, vamos começar pela questão da psicologia, né? É um grande desafio porque a gestão ela se apropria de todos os conhecimentos que estão disponíveis para instrumentalizar o alcance de seus objetivos. E isso é legítimo nesse sistema produtivo. A gestão não tem compromisso com ciência. Ela não segue métodos e um rigor acadêmico e tal para, eu posso usar esse conhecimento ou não posso. Ela usa conhecimento científico, não científico, tudo que está à disposição para instrumentalizar o controle, a gestão e a apropriação do trabalho. O psicólogo é mais um profissional, né? A psicologia em si, mais um conhecimento que é apropriado para isso. E, portanto, quando se entra para trabalhar numa empresa, o compromisso é com os objetivos da empresa. É isso que ela espera do psicólogo e de qualquer trabalhador que vá lá. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa no nosso grupo, até a defesa do mestrado essa semana. Uma aluna minha fez uma pesquisa sobre profissionais de gestão e os processos de sofrimento que eles passam no trabalho. E é igualzinho, e talvez em alguns aspectos até mais intenso do que outros profissionais. Eles estão submetidos todas as mesmas regras, condições, processos de outros profissionais. Por que parece que o consultor, quando vem, ele tem uma outra valorização? Ele não está submetido da mesma forma. Se o consultor não concorda com o que está acontecendo dentro da organização, ele não fica, ele não faz o trabalho. Então, há uma outra relação de subordinação em relação ao psicólogo que é contratado. E tem algumas coisas, a gente tem visto assim, quando é que me chamam para trabalhar com assédio moral nas empresas? Por força de lei ou de imagem. É por isso. Saúde, por força de lei ou de imagem, a mesma coisa. Ou é um instrumento de envolvimento dos trabalhadores, que aí tem um professor da UNB que fala do ofurô corporativo, você não trata nada efetivamente que faz adoecer, mas você coloca a pessoa, faz massagem, né? É tudo para amaciar essa relação de ego com a empresa, para ele se identificar mais com a empresa. Não, mas aqui cuidam da gente. Eles têm massagem à disposição o tempo todo. Sala de descompressão, porque, né, é tanta pressão que tem que ter a sala de descompressão. Mas começa a ir lá com frequência, o gestor vai chegar e perguntar para você, está tudo bem? Você está muito estressado? Né? Cuidado. Então, é um sinal. Então, essa é a questão do psicólogo. Que bom que ainda tem psicólogos nessa área, mas, de fato, é um desafio. O que é interessante? Os espaços de ação viáveis. O que é possível fazer? Você pode propor um tipo de atividade diferente, você pode propor a discussão, uma discussão diferenciada, critérios de avaliação. O uso de ranking é um veneno. O ranking é um veneno, ele compara, expõe e tal. Dá para propor uma outra forma de uso do ranking? Não expõe o resultado de todos para todos. Devolutivas individuais de resultado. E os 5 primeiros podem até expor como é que eles tiveram os bons resultados, mas não essa exposição constrangedora e sedutora que se tem hoje. As soluções são da dimensão do coletivo, de longo prazo, porque foi a longo prazo que a gente construiu isso tudo que a gente está vivendo. As soluções são de longo prazo. E passa, primeiro, por uma conscientização de todos esses processos ideológicos que não nos permitem, muitas vezes, ver o que está acontecendo. É pior do que na Revolução Industrial?
é diferente. Lá a gente tinha miséria operária, né? Morte com 27 anos, 23 anos, geralmente. O trabalho infantil. Então, quando você vai... Estou terminando. Quando a gente vai ver... Hoje é diferente. Sabe o que é pior? Hoje a gente acredita que é livre, que é autônomo, que tem direito de ser feliz, que é feliz no trabalho. De fato, tem um reconhecimento. De fato, tem uma possibilidade de você achar que está indo bem. Mas é instrumental, é um prazer que gera um prazer em você para te explorar mais. Não é para te valorizar enquanto sujeito. Enquanto, por outro lado, estão destruindo a tua dimensão do amor e a tua saúde e a tua vida. Né? Acho que das perguntas que foram feitas, eu fiquei pensando que qual a resposta para isso? O que é para fazer? Pela nossa experiência, a primeira coisa importante de fazer é reconhecer que aquele empregado, aquele assalariado, é um sujeito que tem uma história. E a segunda coisa é fazer exatamente o contrário, é inserir esse sujeito no grupo onde ele está e não tratá-lo com individualidade. Porque cargas d'água que eu vou procurar, fatores individuais, num grupo de 30 trabalhadores que faz o mesmo serviço que está com a mesma doença. Epidemiologicamente, o que eles têm em comum é o trabalho. Então, nós temos que trabalhar, a gente sugere frequentemente para as empresas que trabalhem com essa linha, aceita pela ciência. Se todos nós ingerirmos algum alimento estragado e todos nós passarmos mal amanhã, não tem por que imaginar que cada um de nós teve uma outra exposição na nossa casa. Por que no trabalho não pode ser assim? Então, esse é um fator. Segundo fator, seguindo nesse raciocínio, que os empregadores reconheçam que as pessoas adoeceram por causa disso. Um grande fator de sofrimento emocional, de distúrbio mental no trabalho, é o não reconhecimento. O trabalhador sofre, fica fora do grupo ao qual ele pertencia e fica achando que o problema é só dele. Entendem isso? As merendeiras daqui da Prefeitura de Campinas eram isoladamente chamadas pela chefia que diz... Porque qual era o problema? Os meninos do tráfico de droga, os pobrezinhos, não os donos do tráfico, chegavam na escola e queriam comida. As merendeiras não podiam dar para esses meninos a comida que era dos estudantes, que senão ia faltar comida para os estudantes. E elas davam, porque eles pulam a mureta, eles ameaçavam ela, elas davam. E a chefia delas dizia, a senhora é incompetente, a senhora não é firme, a senhora tem que falar não para esses meninos. Quando nós botamos 20 merendeiras juntas e todas contaram o mesmo caso, ela falou, cada uma. Então, não sou eu? Você é igual? Você é igual? Isso tira do trabalhador uma carga de culpa bárbara, que a empresa deveria reconhecer, porque a empresa sabia que isso estava acontecendo. Só que cada uma delas estava isolada na escola. Então, não deixar que isso aconteça, não precisa tratar do problema. Se não deixar que isso aconteça, o problema não aparece. Só que isso vai de encontro ao que você acabou de comentar, que é a legitimação que a gente tem tido da exploração bárbara do ser humano. Então, pode fazer isso. Isso é eticamente aceito pela nossa sociedade. Eu tenho que apertar o parafuso de cada um até ele espanar. E, quando ele espana, eu jogo ele fora e pego o outro. Eu não trato esse trabalhador como um torno automático importado. O torno é melhor. O trabalhador vai ser jogado fora. Então, isso está errado, e a gente aceita que isso aconteça. A nossa sociedade aceita. Acho que é só isso, é bem simples. Não é assim, né? É bem simples. Aqui. Eu vou comentar bem rapidamente essas questões que estão sendo trazidas aqui. Né? Problemas complexos precisam de soluções múltiplas e integradas. Então, as soluções têm que ser múltiplas, mas integradas. Daí a necessidade desse foco transdisciplinar. Né? Para a gente chegar nesse estado de equilíbrio que esse conceito ampliado de sustentabilidade traz, de desenvolvimento sustentável, e esse sustentável inclui a dimensão do tempo, aquilo que se mantém estável ao longo do tempo, é necessário que todos façam parte da solução. Então, qualquer posição dogmática extremada vai contra essa busca do equilíbrio. E uma das minhas falas, eu disse que eu não acredito que as pessoas são malvadas, com algumas exceções, são malvados porque são. Né? Não é fazer o mal pelo mal. Né? Então, respondendo àquela pergunta do Edmundo, achei muito boa a sua colocação,
nós precisamos entender os problemas e também as consequências desses problemas. Então, a ponta visível hoje, como disse a Liz, são aqueles problemas de saúde que a gente consegue, a saúde e acidente, que a gente consegue colocar na planilha, e os problemas trabalhistas que isso podem gerar. E a solução viável, porque uma palavra de ordem aqui do nosso grupo é viabilizar. Desculpa assim, a grosseria, mas assim, de conversa bonita o mundo está cheio. Então, nós estamos buscando soluções que possam ser viabilizadas nessa realidade do mundo atual que a gente vive. Não é lá em Marte, não é em Vênus, não é com pessoas idealizadas. Então, a gente, para chegar nessa solução, nós temos que partir do problema atual, da situação atual, e fazer uma migração. E, nesse sentido, eu tenho falado, principalmente com a Cristina, que é uma interlocutora ótima aí na área do judiciário, que, então, se a questão financeira sensibiliza, se a questão dos problemas trabalhistas sensibiliza, a gente tem que usar isso, só que nós não podemos parar aí. É a partir daí ir expandindo o conceito. Daí a importância, por exemplo, do trabalho que está sendo liderado pelo Johan, de tornar mais claro os custos invisíveis, os custos intangíveis. Porque aquilo também que eu já disse hoje de manhã, é uma relação de perda a perda, está todo mundo perdendo, principalmente a sociedade como um todo, que vai arcar com todos os custos diretos e indiretos dessa situação. Então, nós temos um modelo extremamente perverso, mas que é, antes de tudo, extremamente burro. Me desculpe também a afirmação grosseira. Nós temos modelos industriais extremamente burros, baseado numa série de ignorâncias a respeito do ser humano, a respeito do trabalho, a respeito dos mecanismos de gestão, etc., etc., etc. Obrigado. Eu sou Jairo, sou dirigente sindical da indústria da construção, setor trabalhador representando os trabalhadores. Eu queria levantar duas questões. Uma que eu penso, eu também participo da Nova Central, sou representante da Nova Central no CTSST e no CTPP. Eu acho que esses problemas, a grande dificuldade que eu vejo da gente ir a fundo nesses problemas, e eu depois vou expor uma questão aqui, é que as centrais, elas estão muito preocupadas com o macro político, né, e não com os problemas de categoria. Então, nós não conseguimos juntar as centrais para um projeto numa determinada área para aprofundar essas questões. Por exemplo, na construção civil, nós sabemos que morre muita gente, porque a televisão está aí todo dia. Mas o assédio moral, a mobilidade do trabalhador pelo Brasil inteiro, impedem que a gente tenha uma formação mais política desse trabalhador. Quando você vê o bancário metalúrgico, que tem uma tradição de formação, nós não conseguimos, é muito difícil para a gente atuar em cima do trabalhador construção civil. Está aqui em São Paulo hoje, amanhã está no Amazonas, no outro dia está no Rio Grande do Sul. É muito mobilidade. E também nós temos a dificuldade de alfabetização. Nós estamos discutindo com o SESI e Senai a questão de alfabetização canteiro de obra. Então, o trabalhador da construção civil, tradicionalmente, está entre primeiro e segundo lugar em frequência ou em gravidade de acidente de trabalho. Agora, isso porque, estatisticamente, se vê e prova. Agora, as outras questões de assédio moral, de doenças psicossociais aí que estamos colocando, doenças mentais, nós não temos menor avaliação e não sabemos nada a respeito disso. E para a gente aprofundar, principalmente o trabalhador da construção civil, ele tem uma carga de trabalho, ele começou a trabalhar ganhando salário, depois passou a tarefa, e ganhava bem por tarefa, por isso era muito interessante para ele. E a partir que ele fazia um determinado volume de trabalho, ele foi aumentando o volume, e chega num ponto que hoje a tarefa mais o salário não é aquilo que era, e com um desgaste físico mental impressionante. Então, como é que, por outro lado, o trabalhador da construção civil, dificilmente ele chega aos 65 anos de idade para aposentar, né? Hoje a média de vida é 70 anos, mas o trabalhador, em geral, chega a 40 anos bem. Ele chega a 50, 60, com problemas de ler, de coluna, de
um monte de pressão, um monte de coiseiras que ele tem em decorrência da atividade. Penosa, periculosa e tudo mais. E, além disso, o assédio moral, que é muito forte no setor da indústria de construção. Por fim, eu queria dizer o seguinte, eu sei se é possível aqui a gente ter algum estudo nesse sentido, viabilizar através de alguma fonte aí essa questão. Agora, quando a gente chega nessas organizações de normatização, o que acontece? Ontem nós estávamos fechando e aprovamos a questão ANR dos frigoríficos, por exemplo. O que pegou no final e quase inviabilizou uma discussão já que vem há muito tempo era a questão de jornada de trabalho com os intervalos, né? E por causa da situação de frio, baixa temperatura e de outros, né, referente à atividade. Também, em outra atividade, nós estávamos discutindo ontem de formação, de qualificação, o que estava pegando é que nós queríamos participar da forma, não só do conteúdo, mas da forma de você colocar aquela aprendizagem, por exemplo, para o designado cipeiro. E essas questões, o patronato não aceita. Quer dizer, tudo que representaria avanço para a gente, na legislação você não consegue avançar, a não ser aquilo que já está na lei, que a justiça já está dando. Então, eu vejo muita dificuldade, você anda a passo de tartaruga quando você normatiza. Embora é importante, tem que normatizar, senão piora. Mas eu gostaria muito mais de organização municipal para a gente avançar do que o nacional, que não avança tanto naquilo que a gente precisa. Tem alguma pergunta aí, Jairo? Só uma colocação, né? Então, eu acho o seguinte, primeiro, né, acho que um bom caminho é o encontro com os centros de referência de saúde do trabalhador, né, que devem atender pessoas da categoria e cujo sindicato é o principal usuário, né, da instituição. Para além disso, lá na PUC, pelo menos, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos em parceria com sindicatos, justamente trabalhos em grupo no sindicato voltados ao entendimento e o enfrentamento dos problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. Sei que a Márcia também teve um tempo, né, Márcia, que começou a fazer alguma coisa dessa natureza aqui na PUC de Campinas. Enfim, eu acho que o encontro com a universidade, onde existem muitas pesquisas sobre a construção civil, muitas e muitas, né, a gente precisa promover mais esse encontro do movimento sindical com a universidade, né? Isso fortalece ambos os lados, né? Eu acho que de um lado a universidade pode contribuir para legitimar, do ponto de vista científico, as questões do trabalho, e de outro lado a gente na universidade também não faz nada sem o movimento social. Então eu acho que a gente tem que ampliar esse encontro, né? E botar força nessas iniciativas que são muito difíceis, né, são feitas com muito trabalho, porque são universos muito tradicionalmente desconjuntados um do outro, né, universidade e movimento sindical. Promovido, aliás, pela universidade muitas vezes. Promovido, aliás, pela universidade muitas vezes. Concordo com o seu ponto de vista que a gente precisa de ter mais dados, na verdade, para cada área, para realmente a gente ter algumas metas. Mas, infelizmente, concordando com vocês, assim, eu acho que, principalmente nesse caso, o sindicato poderia fazer uma força, e aí sim, a partir dessa força do sindicato, as universidades teriam esse interesse em pesquisa, porque esse paciente deve estar na universidade, só que não com essa frequência como você está relatando. Agora, outras coisas que acontecem, em algumas áreas existe uma força até política para você não colocar esses dados. Por exemplo, a gente sabe que na saúde, os trabalhadores da saúde, eles estão adoecendo bastante. A gente fala em profissionais, trabalhos, adoecendo, saúde mental, tudo, mas a gente esquece quem cuida, e quem cuida também está doente. E esses dados estão aí, mas a gente não consegue captar por quê. Se eu colocar esses dados à mostra, ou colocar para todo mundo olhar, eu tenho que fazer algumas mudanças que a gente sabe que são necessárias, mas são difíceis. Dentro da política privada, pensando na parte de economia, eu consigo até fazer algumas modificações, porque se eu deixo esse profissional
feliz, entre aspas, mas adequando algumas coisas, eu tenho uma produtividade maior, como foi mostrado em algumas aulas, e com isso eu tenho um lucro, certo? Eu não estou falando que o lucro tem que movimentar, mas o lucro para a privada, na verdade, é o foco principal. No público é um pouco difícil. Por exemplo, o SUS, como método, como teoria, ele é fantástico. Quem tiver interesse de ver como foi construído o SUS, ele é maravilhoso. Na prática, é muito complicado colocar ele. E a gente vê vários problemas para a aplicabilidade desse SUS, que a gente, teoricamente, acredita, realmente ele vai funcionar. Mas a gente tem que ainda trabalhar com umas respaldas. Silvia, do Departamento Nacional do SESI. Até agora, eu acho que a gente focou muito na doença já, né, no problema constatado, porque é o que chama muita atenção, né, do dia a dia, especialmente dos profissionais que estão envolvidos. Mas eu queria trazer para a mesa agora como que instituições como o SESI, por exemplo, que tem o objetivo de levar para as empresas, especificamente, ações de prevenção, poderiam estar contribuindo nos processos nessa linha da prevenção, junto a tanto os trabalhadores da liderança quanto aos trabalhadores de chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Considerando que todos são trabalhadores. O que existe hoje no cenário em termos de abordagem de intervenção prática no nível de prevenção? Eu quero fazer uma outra fala final, mas pode responder. Quer falar também? Acho que todas as universidades estão abertas à colaboração. Hoje em dia a gente trabalha em rede, que é o grande diferencial. Quem morou fora ou faz pesquisa fora sabe que, na verdade, para você ter grandes projetos ou ter implicâncias ou conhecimentos maiores, eu preciso me unir. Então, na verdade, essa é a ideia principal. Eu tenho um know-how, todo mundo trabalha em conjunto. Concordo com você que no Brasil ainda tem essa ideia que a gente trata a doença, a gente não previne, porque a gente não tem dados. Infelizmente, a gente tem dados americanos e europeus. Então, eu acredito que eu sou europeu ou sou americano. E, na verdade, não somos. Em algumas coisas a gente tem similaridades, outras não. Então, ainda fica difícil. Mas, completando a sua fala, se dentro da universidade, por exemplo, a Unifesp, que é uma baita universidade pensando em pesquisa, se vier junto com o SESI, sentar e conversar, provavelmente a gente vai ter um tipo de pesquisa linear pensando em prevenção. Mas, assim, infelizmente, a gente acaba... Estamos na mesma cidade, mas a gente acaba não se encontrando. Por isso que é interessante esse tipo de encontro, porque a gente acaba, estamos próximos com as mesmas ideias, mas a gente não consegue fazer essa união. Sobre a intervenção... Posso encerrar? Tá. Sobre a intervenção, primeiro passo, SESI, né? Primeiro passo ir para o SESI e qualquer organização. Gestão das informações. O que é que está acontecendo naquela realidade? Não tem como estabelecer um padrão único que sirva a qualquer empresa. Primeiro passo, identificar o que é que está acontecendo naquela empresa. Então, gestão de informações. Dentro das empresas é muito privilegiado. Avaliação de desempenho, resultados, índice de afastamento, absenteísmo. Ninguém adoece e se afasta do dia para a noite. Absenteísmo, afastamento, tipos de doença, setores de maior envolvimento, relação entre qual é o setor mais produtivo, como é que é o índice de adoecimento e afastamento nesse setor. Com isso, você tem informações que vão evidenciar o que daquela organização do trabalho, rompendo com a individualização, determina aquele padrão de adoecimento. E aí, sim, olhar para alterações na organização do trabalho para não fazer adoecer. Às vezes tem o ranking, muda o uso do tipo do ranking. O tipo do uso do ranking, não simplesmente eliminar o ranking. Então, tentar minimizar danos. Eu acho que o viável é isso hoje. Mas, primeiro, gestão de informações. Das informações sobre esses afastamentos para uma efetiva intervenção daquela realidade, mudando a organização do trabalho. Despessoalizar, está muito individualizado. Rapidinho. Bom, a primeira coisa que a gente estava comentando aqui, que acho que a gente tem muito dado, sim, sobre saúde e trabalho, relação à saúde e trabalho, em dados brasileiros.
né, no Ministério, na coisa, tem muita coisa que já tem suficiente, acho que a gente pensar em atuações que a gente pode ver aqui, né? Mas o que eu queria retomar um pouquinho, até pensando na próxima mesa, vendo o pessoal do MPT aqui, é a questão de como viabilizar, né, falar do marco, na verdade, e retomar, né? Eu acho que a questão dos custos, com certeza, tem um custo social e um custo até financeiro enorme, né? As pessoas adoecendo, tudo que está se vivenciando hoje, todas essas coisas que a gente falou aqui. Agora, quem tem pago por isso, quem está pagando por isso, na verdade, é a sociedade como um todo, e que a gente tem poucos mecanismos para que as empresas paguem. Então, é muito fácil. Uma empresa adoece, joga fora, que nem diz a Vera, e joga fora para onde? Quem vai cuidar dessas pessoas? O SUS, o INSS, o que somos todos nós, né? Então, a gente vai falar, então não vamos pagar mais imposto, porque isso não é eles que adoeceram, eles que se virem lá. Obviamente que não, mas acho que essa questão tem que voltar para as empresas, né? E aí tem que sentir no bolso da própria empresa, e não no bolso da sociedade, porque identificar os custos invisíveis sociais, né, não é uma coisa que sensibiliza, acho que a maior parte das empresas, né? Então, eu acho que aí entra a questão das ações regressivas, tal, que tem no judiciário, que a gente tem trazido, que vamos voltar, então, a fazer as empresas pagarem os custos pelo que elas estão causando aos trabalhadores. Aí sim, talvez, bom, acho que é melhor eu evitar, né? Não vou fazer tanto porque eu vou gastar muito, né? Então, assim, está mais fácil eu dar uma diminuidinha no ritmo, eu dar uma melhoradinha nisso aqui, do que ter que pagar um dinheirão lá depois de custo de tratamento dessas pessoas, do tempo de afastamento, enfim, todas essas coisas. Então, eu só queria fazer essa falinha para fechar e fazer um gancho já com para a próxima mesa, que eu acho que é uma forma de viabilizar, né? Porque a minha fala anterior foi mais da organização coletiva, da coisa da sociedade, eu acho que tem que ser, mas também tem coisas que a gente pode ir fazendo, né, no curto prazo, e eu acho que, sem dúvida, essa é uma importante. Pedir licença para falar 26 segundos, e a pergunta, tentando responder a pergunta da Sílvia, acho que todos nós sabemos a resposta para a seguinte questão: qual é o setor das empresas que toma conta do ambulatório médico ou do ambulatório de saúde? Qual é? É o jurídico. Isso faz... É o jurídico. Então, talvez, sim, eu afirmo com toda certeza, antes de liberar qualquer informação para os trabalhadores, o jurídico tem que autorizar ou não. Em geral, não autoriza. Se o trabalhador não se apropria das informações de si mesmo e dos seus colegas, ele fica perdido e ele adoece. Por que esse tipo de informação é gerido pelo setor jurídico? Quanto que cada empresa gasta pagando os seus advogados e não transformando esse dinheiro em condição melhor de trabalho? Essa é uma discussão que não é complexa, que não é feita, porque não está interessando, não sei bem a quem. Mas eu tenho certeza, Silvia, que se ela for levada para as grandes empresas, ela vai repercutir nas médias e pequenas. Quanto que o senhor está gastando com o seu sistema jurídico e por quê? Para chegar exatamente onde? Para esconder um pano de adoecimento que não interessa quando eu quero divulgar o nome da minha empresa para a mídia. Essa é a resposta que eu tenho. Acho que isso tinha que ser discutido. Eu vou responder a pergunta da Sílvia, falando, então, para todos e introduzindo o próximo grupo aí da área jurídica, dando boas-vindas aos 3 procuradores. Eu cheguei a pensar que o Ministério Público do Trabalho estava boicotando o evento aqui, porque os 3 procuradores não chegavam. Sejam muito bem-vindos, viu? Ah, é verdade, olha isso. Hora estríssima, estríssima. E o Felipe... olha, o judiciário, você vê que é a contribuição aqui da área do direito. Não há falta de dados, não há falta de competência, não há falta de vontade. Talvez o que mais falta é articulação e direcionamento de tudo isso, né? Hoje de manhã o Laerte falou assim, algo parecido com nós acreditamos, eu acredito, eu estou olhando muitos problemas, eu estou sempre com uma veia otimista, e nesse caso, eu tenho mesmo e estou procurando praticar isso. Então, vou contar uma coisa já dentro daquela ideia do chamamento, das articulações, trabalhos de cooperação, e dessa oficina de 26 e 27 de fevereiro. Tem tudo a ver com a sua pergunta, Silvia. Aquele dia,
na conversa telefônica eu mencionei. Eu fui chamado lá pela coordenação da Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho, e eles falaram uma proposta e viraram assim para mim e falaram: nós estamos malucos? E não estão, na minha maneira não estão, que para mim é o que está precisando, que responde a tudo isso que nós estamos falando. Então, nós estamos dando início, então, à criação do que podemos chamar de um Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Educação para a Saúde e Segurança no Trabalho, para o qual todos nós estamos convidados, que é um esforço, então, nacional e que tem como um primeiro modelo o seguinte: aproveitar essas inteligências, essas competências tão brilhantes como tem aqui, né, e desenvolver estudos, pesquisas, Jairo, a respeito dos problemas de âmbito nacional, problemas de âmbito local, né, porque tem as necessidades regionais, etc., e articular, junto a essa geração de conhecimento, a sua difusão. E fazendo como? Aproveitando a capilaridade existente de uma série de instituições. Naquele momento, eu ainda não conhecia esse trabalho lindo que vocês do SESI estão fazendo. Então, uma instituição como o SESI, mas mencionamos o próprio INSS, porque foi lá no Ministério da Previdência Social, os tribunais, o Ministério Público, enfim, fazer, então, uma articulação de esforços, gerar conhecimento e fazer esse conhecimento chegar nos seus públicos-alvo final, através de cursos intensivos, palestras e etc. A ideia, em linhas gerais, do plano é isso que eu falei agora. Então, fomentar estudos, pesquisas e fazer isso também sair das prateleiras, sair da academia e chegar aos seus usuários. Para mim, me parece perfeito, né? Então, é esse um trabalho que essa oficina de 26 e 27 de fevereiro, deve ser aqui no CTI mesmo, está previsto para ser aqui, a gente vai pensar nisso. E, nesse sentido, então, já trazendo, vamos dizer, o terceiro foco desse dia de hoje, que é a área do direito, né, que, como foi dito, aí ele tem uma importância, tanto no sentido da sensibilização, como também, vamos dizer assim, da evidenciação de um problema que é perverso e que afeta a todos nós. Então, para dar início a isso, eu vou convidar a doutora Maria Cristina Mattioli. O que houve aí? Deixa eu ver, porque hoje eu estou dando uns fora. Eu estou dando algum fora especial? É o intervalinho. Era agora o intervalo? 3h30. É? Então, tá bom. Não, agora o fora não foi meu, não. Agora é. E a gente atrasou um pouquinho. É porque eu dei um fora de manhã, né, Hugo? Chamei a Silvia na frente do Hugo e tal. Mas, então é realmente a Cristina Mattioli, ela é desembargadora do 15º Tribunal Regional, ou Tribunal Regional de Trabalho da 15ª Região, que é todo o interior do estado de São Paulo. Ela é doutora por Harvard, tem pós-doc na Universidade de Londres, é isso? Por Harvard também, 2 pós-doutorados. Uma amiga que está aí se aproximando aí dos nossos esforços. Rivalidades aí, vocês se entendem lá nos bastidores. Ok. Aí depois, a Cristina, como a gente sabe, nós vamos fazer um rápido intervalo. Aí o Ronaldo Lira falando pelo Ministério Público do Trabalho e depois uma mesa com todos eles, a Renata e o Felipe, que veio de Porto Alegre, que eu conheci lá em Brasília também, né, Felipe? Seja muito bem-vindo. Então, Cristina Mattioli. Grato a todos os participantes aqui. E agradecer o Jairo, que presenteou com esse livro. Eu vou deixar para as pessoas verem, mas devolverem.
tarde. Estava só brincando com o doutor Ivaldo, uma grande disputa em Yale e Harvard, e para deixar um cara de Yale com bastante raiva, eu vou dizer que eu fui admitida em Yale e preferi Harvard. Mas são posicionamentos dentro de algumas áreas bem diferentes, né? Com certeza, mas nós temos mais gente na Suprema Corte. Todas as mulheres da Suprema Corte são de Harvard. Aliás, a primeira mulher formada em Direito veio de Harvard, em 1953. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as ações, né, que têm sido feitas na Justiça do Trabalho. A minha história na Justiça é bastante longa, eu já tenho, embora não pareça, é claro, 30 anos de Justiça do Trabalho. Iniciei como servidora, como juiz, agora como desembargadora, né? E, ao lado de vários trabalhadores, eu me coloco também na posição de trabalhador, e como eu havia assumido um compromisso já anterior, eu também estou em alguns afastamentos por estresse no trabalho. E uma das formas de aliviar o estresse é fazendo outras atividades para não desenvolver outras doenças autoimunes. Das últimas mortes recentes que tem aí, que eu já estou até preocupada, que toma as mesmas medicações, falei, devo ser a próxima do efeito colateral, junto aí com o Joelmir Betting e tantos outros. Mas vamos falar um pouquinho, então, da questão da doença no trabalho. Uma das coisas que me preocupam muito é o foco da discussão em diferentes grupos. Então, hoje aqui, nós estamos num grupo em que o foco da discussão, o sujeito, é o trabalhador que adoece, né? O trabalhador doente. Aí você vai para um outro grupo de discussão, como eu tive aí algum tempo atrás, em que se discute dentro das agências ou dos institutos de estudo de saúde suplementar o foco da pessoa, dos planos de saúde ou dos planos de autogestão que adoece, sem saber se essa pessoa é trabalhador, de que categoria, mas levando no geral. E aí você vai para um outro grupo de estudo, que é a minha área de formação assim mais completa, que é a economia também, economia do trabalho, que são o pessoal da área de finanças, em que a gente vai construir uma empresa, e está super na moda, e eu faço parte de um grupo que discute aceleradoras e que promove startups de empresas, sem pensar no foco do trabalhador. Vamos pensar em desenvolver a empresa e vamos pensar no futuro, investimento, e nem sequer chegando a pensar na saúde do microempresário ou na saúde do empregador. É por isso que algumas fontes de estatística, e ao meu ver, podem estar um pouquinho, não totalmente divorciadas da realidade, mas não ter dados exatamente exatos, porque não levam em consideração esses grupos, essas outras esferas. Se a gente considerar aí que 98% do PIB hoje brasileiro advém de pequenas, né, de microempresas, vamos imaginar que cada microempresa tenha uma pessoa e que essa pessoa também adoece, nós não vamos ter a doença dessa pessoa no dado estatístico anual do INSS, que vai levar em conta só o trabalhador segurado, que desconsidera também os servidores públicos e militares, né? Então, o número de doenças no trabalho, o número de acidentes pode ser ainda muito maior do que aquilo que consta nos boletins estatísticos anuais, né? Mas, dentro desse contexto, eu vou só justificar aonde que está a Justiça do Trabalho, qual que é o nosso papel hoje. A Justiça do Trabalho hoje no Brasil constitui-se de 24 tribunais regionais. É bom a gente explicar, porque às vezes as pessoas não entendem como é que aqui no estado de São Paulo tem 2 tribunais, né? A regra seria um tribunal por estado, mas São Paulo é um estado muito grande, aí em 1986 resolveu-se então repartir em 2 tribunais. Aí ficou o Tribunal da Segunda Região, com sede em São Paulo, que abrange o Grande São Paulo e Baixada Santista. Foi o segundo do país, o primeiro tribunal, o TRT da primeira região é o do Rio de Janeiro, o tribunal mais antigo.
E aí, como já tinham outros tribunais, nós recebemos o nome de 15º, porque foi o 15º tribunal criado dentro da Justiça do Trabalho. E ficamos, então, com toda a área do interior de São Paulo e alguma parte também do litoral. E nós disputamos aí em números sempre com o TRT de São Paulo e também com o posto de segundo lugar com o TRT do Rio de Janeiro. Então, o nosso número de processos, ora passa o TRT do Rio, ora está um pouquinho atrás, mas eu acredito que o TRT de São Paulo, a segunda região, continua realmente sendo o maior, né? Então, por que eu estou falando disso? Só para a gente ter uma ideia do número de ações que a gente pode ter no Brasil, né? Em 2011, o TRT de Campinas, 15ª região, que abrange interior, parte do litoral, teve 568.464 ações baixadas. Vamos incluir nesse número de ações baixadas todo tipo de processo, seja ele de conhecimento, onde nós ainda estamos discutindo em direito, ou seja, quando a gente já deu sentença e já está em fase de liquidação de sentença, ou ainda quando o processo é remetido para outro órgão ou arquivado, né? Isso só no tribunal. Isso quer dizer que decidimos mais de 500 mil processos em 2011. A média de decisão por juiz nesse tribunal é de cerca de 1.500 sentenças por ano, o que é assim, um número bastante elevado se a gente considerar tribunais europeus e tribunais americanos, né? Este número é bastante grande se a gente considerar o Estado e também é bastante grande considerando toda a Justiça do Trabalho. Por quê? Nas outras regiões do país, o número é bem menor e, somado, às vezes, algumas regiões não conseguem chegar ao número de processos que só nós aqui no interior julgamos, né? Em 2011, a Justiça do Trabalho como um todo, todos esses 24 tribunais, baixou mais de 3.700.000 processos. Dá para imaginar o que é ter quase 4 milhões de processinhos, normalmente eles eram amarelos, agora estão mudando de cor, circulando por aí, a quantidade de papel e a quantidade de conflito, de doença, de anseios e de expectativas que esses papeizinhos amarelos trazem, né? Essa demanda, então, ainda não insignificante, mas ela vem crescendo. E a gente não tem dados assim estatísticos corretos para dizer, dentro desses processos, né, esse número é mais ou menos igual ao o número de processos que entra por ano. Quer dizer, nós baixamos quase 3.800.000 processos na Justiça inteira em 2011, porém, além desses que já terminaram e foram lá para o arquivo, seja por qual razão, mais 3.700.000 casos novos entraram. Então, o número é sempre muito alto. Então, se a gente considerar o número da população hoje economicamente ativa no país, vamos ver quantos conflitos trabalhistas ainda existem. E eu tenho orgulho de dizer que eu pertenço ao tribunal que tem a maior produtividade dentre os 24 tribunais aqui do país. A 15ª baixou um número 36,5% superior ao de outros tribunais, perde apenas para o Tribunal da Paraíba, que no ano de 2011 recebeu cerca de 35 mil processos e nós recebemos 11 vezes mais. Então, só o Tribunal de Campinas, em 2011, teve mais de 350 mil casos. Então, é um número bastante alto. E aí, também, em 2011, o Tribunal Superior do Trabalho resolve estabelecer um programa chamado Trabalho Seguro, um programa que tem como visão e como objetivo maior a prevenção de acidentes no trabalho, né? Sempre focando em ações
preventivas. Estabeleceu-se, acho que criou-se primeiro uma categoria que seria objeto da do desenvolvimento dessa cultura preventiva, que é a categoria da construção civil. Não é sem razão, então, que o Tribunal Superior do Trabalho hoje tem visitado aí os estágios da Copa, né, em construção, para verificar o nível de obediência às normas que regulamentam o trabalho na construção civil. Conjuntamente com essa ação, cujo programa fazem parte outros órgãos, não só necessariamente os órgãos da Justiça do Trabalho, né, não só os tribunais ou o Tribunal Superior do Trabalho, foi feita uma recomendação conjunta da presidência do Tribunal Superior, em conjunto com a Corregedoria Geral da Justiça, para recomendar aos tribunais, e os tribunais, por sua vez, aos juízes e aos desembargadores, que informassem a Procuradoria-Geral da Fazenda acerca das ações que envolvam acidentes do trabalho em que houve consideração ou procedência da culpa do empregador, a fim de fornecer e subsidiar eventual propositura de ação pelo INSS regressiva ao empregador, às empresas que deram causa a estes afastamentos. E aí a gente poderia discorrer sobre a legitimidade dessas ações, sobre a constitucionalidade, inclusive, da lei que autoriza a propositura dessa ação, a Lei 8.213 de 91, no seu artigo 120, autoriza, e, além dessa discussão jurídica, a gente pode pensar numa discussão financeira. Nós estamos fazendo isso para quê? Para tapar o rombo da Previdência Social? Ora, aí vem a pergunta do empregador, se eu já pago o FAT, que é um seguro, em razão deste acidente, por que eu vou ressarcir os cofres do INSS, o cofre público, já que ele gastou com os auxílios afastamentos, as aposentadorias por invalidez, o auxílio acidente? E aí o mesmo raciocínio, então, valeria para o seguro de um veículo. Se eu já pago um seguro e já pago um prêmio, em decorrência da minha culpa, alguém ser ressarcido, será que isso pode mudar? Que essa seguradora pode um dia vir a cobrar de mim também o que ela gastou com o meu prejuízo? Então, é esse tipo de raciocínio que eu acho que a gente tem que ter, sem que eu diga se eu sou contra ou sou a favor dessa ação, mas que existe esses dois níveis de discussão. Essa eu acho que é a ação mais concreta hoje da Justiça do Trabalho em relação à saúde do trabalhador. Para concluir, eu vou dizer que, em termos de tribunais, não vi nenhum tribunal que tenha controle do motivo ou das doenças dos seus servidores. Aí vamos considerar que hoje, no país, nós temos cerca de 15 mil juízes e não temos dados, e esses dados, então, estão fora das estatísticas do INSS, quantas pessoas, quantos juízes no país, e aí também até os procuradores estão dentro desse leque, adoeceram em razão do trabalho. Então, o nosso trabalho hoje, através do programa Trabalho Seguro, vocês podem encontrar no portal do TST, tst.jus.br, é mais de prevenção. E há quem diga que o subsídio para essas ações regressivas propostas pelo INSS é exatamente fomentar essa cultura de prevenção. Olha, ao invés de gastar dinheiro com ação regressiva, é melhor gastar com programa de prevenção e evitar ser aí um réu nessas ações. Sem, é claro, deixar de lembrar que a gente tem o gerenciamento de riscos, o pessoal aí de finanças gosta bastante, a gestão dos riscos, que, às vezes, o custo de pagar uma ação regressiva ainda é muito inferior a pagar um programa de prevenção de acidentes. Bom, meu tempo já esgotou em cima.